Você está pensando em fazer alguns vídeos bons, mas não sabe qual editor usar? Se esse for seu caso, eu recomendo que você use o Wondershare Filmora. Nesse editor você pode editar vídeos com fundo verde, você pode organizar seus áudios com muita facilidade caso você use dois microfones, só você colocar uma faixa perto da outra que o editor sincroniza os dois de forma perfeita para você. Tem uma opção muito maneira aqui que é o estoque de mídia. Essa função conecta você com uma comunidade de compartilhamentos criativos, incluindo GIFs, vídeos, milhares de fotos para você usar livremente, sem nenhum tipo de direito autoral no seu vídeo. Cara, olha essa opção aqui do Wondershare Filmora. Você pode converter a sua voz em texto com um clique, mano. Não só isso, mas você pode transformar um texto em uma fala, caso você tenha vergonha de usar sua voz ou você não tenha um dispositivo adequado para poder gravar sua vozinha do jeito que você quer. Então, cara, usando o primeiro link que eu deixei na descrição desse vídeo, você vai ter 30% de desconto ao adquirir o Wondershare Filmora. Não só isso, mas você vai conseguir usar os efeitos avançados do Wondershare Filmora por 7 dias. Então clica no primeiro link que eu deixei na descrição desse vídeo e baixa esse editor que ele é muito brabo. E aí, você já usou o Filmora, cara? Eu já usei, gostei. O que você achou? Comenta aí. Garoto abre mão do título de herói para se vingar de quem o torturou. O nome desse anime é Kaifuku Jujutsu no Yarinaoshi, o famoso anime do herói da vingança, ou da cura. Essa história se passa em um mundo de fantasia onde algumas pessoas aleatórias são escolhidas para serem heróis. O personagem principal aqui é um camponês comum chamado Keiaro. Após ter algumas visões dele se tornando um herói e lutando contra o rei demônio, o Keiaro passou a ouvir uma voz falando em sua mente. Ao seguir as ordens dessa voz, o garoto chegou até um espírito da estrela que o oferece um desejo. E seguindo as ordens da voz, ele solicitou que o espírito da estrela o desse uma visão. Ao receber a visão, o Keiaro se lembrou de sua vida anterior. Nela, ele havia se tornado o herói da cura. Porém, o seu poder tinha um grande defeito. Quando ele curava uma pessoa, toda experiência de vida, até mesmo dor e habilidades que a pessoa tinha ou havia sentido passava para ele. Por conta desse defeito, ele foi tratado como um inútil. Em seguida, ele foi abusado e forçado a trabalhar curando pessoas. Ao fim de sua vida antiga, ele conseguiu se livrar da manipulação que ele sofria e quando todos os outros heróis estavam precisando ser curados, ele os abandonou e partiu para lutar contra o rei demônio sozinho. Graças às suas habilidades, ele derrotou o inimigo supremo e adquiriu a tal da Pedra Filosofal. Com o poder dessa pedra, o Keiaro utilizou uma magia divina com o objetivo de curar o mundo inteiro e se vingar dos heróis. Após se lembrar de tudo que ele já passou, o tempo passa e o Keiaro finalmente recebe o seu poder de cura. Com seu poder adquirido, ele passa a usar vários tipos de ervas, tudo isso com o objetivo de adquirir resistência e não ser manipulado novamente. O tempo passa e a princesa mais velha do reino geral, a famosa Flare, vem em busca do herói da cura. Depois de se apresentar ao rei e ter os seus poderes avaliados, o Keiaro foi ordenado a curar a espadachim mais poderosa do reino. Durante a noite, o garoto recebeu uma visita especial e aproveitou muito bem isso. Então no dia seguinte, ao realizar a cura, o garoto viveu novamente a sensação horrível de obter o sofrimento e as habilidades de uma pessoa. Nesse momento, o Keiaro fingiu desmaiar para ver a reação da Flare. Então a garota agiu exatamente como ele esperava. Agora, com a certeza de que esse mundo e as pessoas ainda são as mesmas, o Keiaro irá prosseguir com a sua vingança sem dó nem piedade. Após a sua primeira falha, o Keiaro fingiu não querer mais usar o seu poder. Então a Flare ordenou seus subordinados a controlarem o Keiaro usando substâncias estranhas e mandou prendê-lo. Dentro de uma cela, o garoto foi espancado, forçado a fazer coisas que ele não queria e principalmente forçado a usar substâncias alucinógenas. Quando a Flare aparecia na prisão, ela o humilhava como um cachorro. Durante o dia, sob a influência de substâncias, o Keiaro era usado para curar pessoas sem parar. E o garoto da vingança só permitiu isso acontecer várias vezes para que ele pudesse usar uma cura específica que tornava a habilidade de uma outra pessoa uma habilidade dele. Depois de 6 meses sendo manipulado, a sua tolerância às substâncias alucinógenas finalmente chegou ao ápice. Então ele finalmente acordou para sua vingança. Alguns dias, quando o rei Promi foi fazer uma visita a outro país e levou seus guardas-costas consigo, o Keiaro finalmente escapou da prisão. Em frente à princesa, um homem aparece dizendo ter capturado o herói da cura. Esse homem chamado Leonard diz que o herói da cura disse algo confidencial que não deve ser ignorado. Então a princesa chama o cavaleiro até o seu quarto para ele contar o que foi dito. Dentro do quarto, o homem mata os outros soldados, mete a mão na cara da Claire e remove toda a magia da heroína. Depois o Keiaro muda o seu rosto e diz ter tomado o corpo do tal Leonard. Agora ele deseja agradecer a Flare por tê-lo tratado tão bem. E a primeira coisa que ele faz é quebrar os dedos da garota. Em seguida, ele faz uma aposta com a princesa. Se ela aguentar ter todos os seus dedos quebrados em silêncio, ela vence a aposta e a vingança dele estará concluída. Mas se ela gritar, algo muito pior irá acontecer. A Flare aceita. Então ele quebra todos os dedos e depois os cura. E ao quebrá-los novamente, a garota grita. Nesse momento ele diz que ela perdeu a aposta. Por isso agora ele irá fazer algo muito pior que isso. As cenas a seguir são muito emocionantes. Ao fim delas, Keiaro decide transformar a Flare em uma pessoa completamente diferente, mudando a mente dela e a sua aparência. Para não chamar aí a atenção do rei, o Keiaro criou um corpo falso da princesa que também deixou a culpa para o Leonard. No dia seguinte, o Keiaro aparece com seu corpo e rosto diferentes. Não só ele, mas a Flare também mudou. Mais diferente dele, a garota não tem suas memórias. E por conta da manipulação do Keiaro, o nome da garota se torna Freya e ela passa a acompanhá-lo como sua
sua ajudante em sua jornada. E o nome do Keiaro a partir de agora passa a ser Keiarga. Pô, mudou demais. Enquanto fugia da cidade com a Freya, o Keiarga ouviu o nome da irmã da princesa. Nesse momento ele diz que essa garota é uma das pessoas no qual ele pretende manter a distância. Em um sonho do Keiarga, é revelado que a Flare se aproveitava dele para se aliviar. Porém, a heroína da espada, que era muito apaixonada pela Flare, odiava isso. Então ela espancava o personagem principal. E quando o herói da cura finalmente pensava que ia descansar, ele era recebido por mais um herói que só queria fazer maldades com ele. Esse sonho faz o Keiarga se lembrar novamente de sua vingança. Depois de alguns dias viajando, o Keiarga chega até uma cidade chamada La Narita. Essa é uma cidade que parece muito boa, mas na verdade está repleta de caos e crimes. Em um bar com a Freya, o Keiarga percebe com seu olho direito que a água do local está contaminada por carcaça de monstros. Ao perceber que a água de toda a cidade deve estar assim, o Keiarga se foca em criar uma poção para curar as pessoas dos efeitos colaterais de se beber uma água completamente contaminada. Com todo o conhecimento que ele reuniu, o Keiarga usa os anticorpos do seu próprio corpo para concluir a poção. E no dia seguinte, o protagonista vai até um mercador para negociar o remédio que ele fez. Primeiro, os mercadores não acreditam no poder do remédio, mas após eles mesmos provarem, os caras acabam comprando todas as 28 poções que o Keiarga havia feito. Não só isso, mas eles se comprometem em comprar as próximas poções que ele fizer. Agora, com o bolso cheio de ouro, o Keiarga vai atrás de um servo de combate. Depois de olhar a maioria dos servos, o Keiarga acaba encontrando uma garota do clã dos Lobos de Gelo, forte e cheia de ódio em seu coração. Então o Keiarga adquire a garota com o objetivo de ajudá-la a se vingar e depois ver a expressão dela ao concluir sua vingança. Antes de sair da loja do mercador de servos, o vendedor diz que em breve uma nova remessa de pessoas do clã dos Lobos irá chegar. Depois disso, o Keiarga cura a garota do clã dos Lobos. No momento em que ele faz isso, ele rapidamente descobre que mercenários atacaram a vila da garota e levaram todos os seus parentes como servos. Algum tempo depois, a loba gelada acorda pensando que o Keiarga estava fazendo algo de errado, mas a Freya diz para ela que ele na verdade só estava curando ela. Dito isso, a loba se desculpa e se apresenta como Setsuna. Agora que ela está acordada, o Keiarga pede para a Freya ir buscar o jantar. A Setsuna tenta atacar o Keiarga para fugir e ir atrás de vingança, mas o homem a domina facilmente. Enquanto imobilizava a Setsuna, o Keiarga diz que ela só não está com uma coleira, pois ele pode dominá-la facilmente. Em seguida, ele diz que ela é forte, mas já atingiu o limite de seu poder. Depois de soltá-la, o Keiarga se apresenta como um herói e diz ter o poder para deixá-la mais forte. Nesse momento, a Setsuna diz que quer ficar forte a qualquer custo. Então o Keiarga apresenta a ela a entidade na qual ela deve se dedicar para ficar mais forte. Ao fim das cenas de ação, a Setsuna realmente se sente ficando mais forte. Algum tempo depois, o Keiarga vai até a vila da Setsuna. Lá, a loba gelada vê várias de suas irmãs sendo maltratadas. Nesse momento, a raiva sobe a cabeça dela, mas o Keiarga a impede de agir sozinha. Por sorte, um grupo de homens lobos estavam lutando para resgatar seus entes queridos. Nesse momento, o Keiarga decidiu usar uma máscara e se declarar a todos como o herói da espada. Em seguida, ele elimina vários mercenários e declara seu apoio aos lobos. Quando os mercenários tentam revidar com flechas, a Freya utiliza uma magia suprema para massacrá-los. Tudo isso sob as ordens do Keiarga. Agora que o exército inimigo está quase destruído, o personagem principal dá a ordem para Setsuna agir e conseguir sua vingança. No fim, o clã dos Lobos Gelados vencem a batalha. Na mesma noite, enquanto todos dormiam, o Keiarga acha o monstro que estava contaminando a água da cidade. Lá, o curandeiro diz para Setsuna que ele pode aumentar a contaminação para matar os humanos que ela tanto odeia, mas ele também pode aplicar uma cura na água. Dito isso, ele pergunta para Setsuna o que ele deve fazer. Para evitar que as pessoas que não têm nada a ver com ela sofram, a Setsuna pede para o Keiarga curar a água que todos bebem. E depois disso, o Keiarga ajuda a Setsuna a ficar ainda mais forte no meio do mato. Algum tempo se passa e os boatos de um exército de mercenários do reino Gioral terem sido derrotados pelo herói da espada se espalham. E isso acaba chegando aos ouvidos da espadachim mais forte do reino. Enquanto isso, o Keiarga foi até aquele mercador para vender suas últimas poções. E dessa vez, o mercador cercou Prota com vários subordinados com o objetivo de conseguir a receita. E depois de ameaçar transformar todos em uma pilha de corpos, o Keiarga decide vender a receita por 500 moedas de ouro. E ele só fez isso pois em alguns dias o veneno não irá mais existir. Enquanto explicava para as suas servas que mesmo o mercador tendo a receita, ele ainda iria ter prejuízo, o Keiarga é atacado pela espadachim mais forte, conhecida por todos como Kureha. Depois de ser atacado, o Keiarga tenta conversar, mas a Freya se irrita e ataca Kureha. Nesse momento, a espadachim mais forte desmaia a Freya e isso irrita o Keiarga, pois a espadachim danificou uma propriedade dele. Após avaliar os status da Kureha, o Keiarga parte para cima dela. Durante a batalha, ele consegue quebrar a espada dela com uma magia corrosiva, porém a Kureha consegue colocá-la para voar. Durante a batalha, o Keiarga consegue fazer uma poção rosinha cair no braço da Kureha. Isso acaba fazendo com que os movimentos dela fiquem muito mais lentos. Então ela tenta superar isso causando dor a si mesma. E quando a espadachim foi dar o seu golpe final, o Keiarga a deixou cortar um braço dele e no mesmo tempo que ela o corta, ele o cura e consegue colocar a mão na cabeça da garota. Nesse momento, ele mostra a realidade desse mundo para a Kureha e a garota desmaia. Após derrotá-la, o Keiarga leva a Kureha para o seu quarto. Lá, ele revela ser o herói da cura e também diz que ele não matou a princesa. A espadachim mais forte obviamente suspeita disso tudo, mas ao ver a princesa viva e conversar com ela, a espadachim mais forte decide ajudar o Keiarga da maneira
maneira que ela puder. Enquanto isso, Leonard, usando o corpo e rosto do Keiaro, estava planejando algo para se vingar do herói da cura. Depois que o Keiaga conquistou a confiança da Kureha, ela passou a ficar bastante grudenta com ele. Nesse mesmo café da manhã, Leonard passa com todos os camponeses da vila do Keiaga amarrados. Tudo isso para atrair o herói da cura. Após ver isso, o Keiaga pede para a Kureha descobrir para onde todos os camponeses serão levados. Nesse momento, ela diz que provavelmente eles serão julgados como criminosos. Ao ouvir isso, o Keiaga fica triste e irritado. Então ele muda o seu rosto e decide fazer uma visita ao Leonard. Primeiro, durante o dia, ele pede para um soldado de Gioral entregar uma carta para o Leonard. O conteúdo da carta se tratava dele querendo encontrar o Leonard para dar informações sobre o herói da cura. Durante a conversa com esse soldado, o Keiaga descobre que a pessoa que ele mais respeitava nesse mundo foi pega no meio dos aldeões, e isso só aumenta a raiva dele. Durante a noite, o Leonard aparece no local de encontro, então o Keiaga revela sua identidade e aplica uma cura nele para ver o que aconteceu com a Ana. Ao ver tudo, ele decide se vingar do Leonard. Então ele o transforma em uma mulher e o deixa sofrer igual a Ana sofreu na mão dele. E quando o Keiaga vai até o local onde a Ana estava, ele acaba encontrando a mulher morrendo, e infelizmente não deu tempo nem mesmo de curá-la. Triste e com raiva, o Keiaga promete mais uma vez se vingar de todo esse país. Em seguida é revelado que a pessoa por trás do lance da vila do Keiaro foi a irmã da Flare, a famosa Norne. Agora essa Norne irá se reunir com a heroína da espada para executar o restante dos camponeses capturados. Ao descobrir isso, a Kureha rapidamente informa tudo ao Keiaga. Não só isso, mas ela diz que tudo irá acontecer em um coliseu para atraí-lo até lá. Segundo as memórias do Keiaga, a princesa Norne é uma garota extremamente inteligente e consegue ver através de qualquer disfarce. O único defeito dela é a sua obsessão pela Flare. Após 5 dias, com o julgamento prestes a acontecer no coliseu, o Keiaga aparece disfarçado entre os espectadores. E depois de ouvir um longo discurso que incriminava o Keiaga e toda a sua vila como hereges, o Keiaga cancela o seu disfarce e mostra sua cara para todos verem. A continuação desse vídeo você vê na parte 2.